É, boa tarde, estou aqui na Terça Literária com esse grande escritor, Daniel da Rocha Leite. Ele é licenciado pleno em letras e doutor em estudos comparatistas, perdão, Comparativista. pela Universidade de Lisboa. Recebeu em 2007 o Prêmio Carlos Drummond de Andrade, Sesc Distrito Federal. No mesmo ano, também pelo Sesc Distrito Federal, foi finalista do Prêmio Machado de Assis, com o romance Girandolas. E Girândolas. Girândolas, opa. Em 2009, recebeu o Prêmio Samuel Wallace McDowell, da Academia Paraense de Letras. Em 2018, recebeu o Prêmio Amazônia de Literatura, categoria Poesia. Em 2019, recebeu o selo Acervo Básico da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FNLIJ. Em 2021, esteve entre os escritores finalistas do Prêmio Literário Barco a Vapor e em 2022 recebeu o Prêmio Nelly Novaes Coelho, o BE, juntamente com a USP, entre contos, romance, poesias, crônicas, literatura infanto-juvenil, possui 18 livros publicados. Uau, Daniel, muito bacana. Muito prazer falar contigo. Mary, o prazer é imensamente meu de estar aí mais uma vez nessa proximidade com a UBE e agradeço em especial a você, Mary, que sempre foi muito gentil, muito solícita e muito de articular, aproximar as pessoas. Eu acho que é importante isso, mesmo que a gente pense o livro como um artefato de cultura, nós temos que pensar também o livro como uma proximidade entre as pessoas, aquilo que aproxima comunidades, que aproxima as pessoas. E você sempre foi isso, Mary, desde o primeiro e-mail, né? Então eu tinha aqui a oportunidade de agradecer isso particularmente. Mas eu queria fazer a primeira pergunta para você, que a gente costuma fazer aqui na UBE. E quem era o Daniel leitor? Quem que o Daniel lia de criança? Eu tive a felicidade de ter uma mãe leitora em casa, né? Então eu fui criado por uma ainda graças a Deus viva, né? Aos 94 anos de idade, uma mãe professora, né? Professora da SEDUC, professora do Conservatório Carlos Gomes de piano clássico, uma senhorinha aqui lá de Portugal, mas brasileira já aqui, né? E que sempre é, educou os filhos com o livro circulando em casa, com leituras circulando em casa, e posso dizer também com cópias circulando em casa, né? A gente vem de uma família muito simples, né? Mas a minha mãe sempre trazia, até hoje eu não sei da onde isso, uma revistinha chamada Seleções do Reader's Digest. Então a minha mãe e tinha uma seção literária naquelas revistas e a minha mãe fazia a gente fazer cópias desses contos que a gente já tinha contos dos irmãos Grimm lá, né? Então, a minha mãe fazia a gente fazer contas, cópias. Eu me lembro bem da palavrinha. Ó, oh, menino, aqui está o papel ao maço, copia esta história toda. Né? Então, ela fazia com que a gente, especialmente nas férias, né? Imaginar uma mãe, uma mulher sozinha, com uma escadinha em casa, 12, 9, 6 e 2, né? Uma senhora sozinha, com 4 meninos, né? Então, nas férias era algo ainda mais delicado. Então, nas férias, a minha mãe tinha esse instante de estamos aqui o dia da cópia hoje. Então, ela lia com a gente e fazia que a gente copiasse aquilo das seleções e depois contasse para ela a história. Então, essa transposição entre oralidade, entre escrita e um decalque do que eu li, e eu sendo o protagonista daquela história, contando ela, eu acho que vem daí muito isso, né? Então, dessa mãe leitora, dessa mãe que por acaso também era uma professora e era professora em casa e me fez ver isso, me fez, acho que no momento é preciso que haja uma disciplina nisso e a minha mãe teve essa disciplina com a gente, né? Então, depois que essa disciplina semeou em mim algo que eu via nela, o afeto pela leitura, o amor pelos livros, né? O amor pela arte, né? Eu falo agora aqui, estou me lembrando da minha mãe aos sábados, por coincidência, aos sábados dava aula de piano particular em casa. Então, eu sei que à tarde a gente teria essa sessão de
cópias das revistas e papel máximo, parece que eu estou ouvindo minha mãe ao piano ali, né, o manômetro em cima do piano, o barulho da sala, e na mesma sala que depois ali ia ser a sala da leitura, da escrita. Então, eu acho que vem disso. Eu entrei na minha adolescência amigo dos livros, eu entrei na minha adolescência com alguém por ter tido essa mãe em casa e uma escola também que ajudou muito, mas primeiro em casa, eu acho que eu fui educado por uma leitura literária em casa primeiro, uma leitura literária, né, de pensar o texto, de recontar o texto, e depois tive a sorte de circular num ambiente na faculdade de direito, né, eu entrei muito cedo, eu entrei para a faculdade de direito com 16 anos aqui na UFPA. Então, já fazia parte do centro acadêmico, era diretor de cultura do centro acadêmico Edson Luiz, o CADEL. Então, a gente fazia sarau de poesia, isso nos anos 80 ainda, né? Estou falando de 83, né? Ainda tinha aquele cuidado de que não se podia ler certos poemas, não se podia ler Mayakovsky, não se podia ler... Existia aqui um poeta genial aqui do Pará, que é o Paz Loureiro, João de Jesus Paz Loureiro, de um livro belíssimo chamado Altar em Chamas, e de um livro como se fosse hoje isso, e de um livro de poesia que era meio proibido, que não se podia ler, porque tinha alguém na sala de aula que observava as leituras, que era a tarefa. Então, eu sempre na minha vida, nas instâncias minhas dos afetos, do trabalho, em instâncias familiares, sempre o livro foi algo que circulava, sempre o livro era algo assim comunicante, e eu acho que isso de algum jeito é assim que é dado o amor à leitura, e é assim que é semeado a leitura cidadã. Eu acredito muito, claro que acredito na educação, mas acredito muito na leitura literária como formação de um cidadão, sabe? Acredito muito nisso. Então, acho que é isso, essa convergência de vários fatores familiares, em casa, e também mostrando isso, que mesmo sendo de uma família muito simples, tive essa mãe, né? Essa mãe que me possibilitou isso, né? Maravilhoso, Então, né? eu me emociono para falar disso porque realmente mais tarde eu fiz o caminho de volta, né? Minha mãe já não podendo ler, então uns 80 anos para frente, ela sempre ia comigo. A gente tinha um dia na Feira Panamazônica do Livro, ela sempre ia comigo, escolhia ali os livros. Então eu acho que eu fico feliz porque eu sou alguém, eu sou um homem, eu sou um filho, eu sou um companheiro, fruto dessa jornada de afeto e de crença no livro, na leitura. Ai, que lindo, muito bonito. Mas você tinha algum autor assim que você gostava de ler muito, que você todo livro que você pudesse ler dele, você ou dela, né? Você lia? É, Há dois momentos em que isso chega para mim, com a poesia e com a prosa, né? Então bem, do ensino médio para a faculdade, que hoje acabou sendo depois do meu trabalho no doutorado, veio muito, não, não diria nem especificamente o Machado de Assis, né? Mas veio muito o Dom Casmurro, né? Eu sempre fui assim absolutamente fascinado com a potência daquela mulher. E a minha mãe comentava isso comigo, falava sobre a Capitu, né, nas leituras ali do colégio, nas leituras obrigatórias, né, que a gente ainda chama assim, né? Mas e eu acho que o Dom Casmurro, o Machado, essa esfinge que é a Capitu, tem uma frase do Machado que é muito emblemática sobre a Capitu, uma frase do Bentinho que é muito emblemática sobre a Capitu. O Bentinho, que é um advogado, que é um homem que escreve para ajustar as contas com a memória, com a história, mas escreve em especial para silenciar uma mulher, né? Escreve, sobretudo, para calar aquela mulher que emancipou ele como homem. E digo mais, que emancipou ele como narrador. É Capitu que emancipa Bento Santiago como narrador. E tem uma frase do Bentinho que diz que Capitu, enfim, era uma criatura muito particular. Ela era mais mulher do que eu era homem. Então, esse livro atravessa, para mim, o ensino médio, atravessa o vestibular, e eu vou encontrar de novo na faculdade de Direito, onde se fazia o julgamento da Capitu, né? Então, acabou que isso sempre foi algo como uma fricção, tanto que no doutorado eu vou ter a chance de retomar
essa leitura que vinha, uma leitura da minha juventude, passando pela minha leitura como homem, enfim. Nessa parte vem o Machado. Eu acho que, eu não sei, eu sempre tive um excelente professor de literatura também no ensino médio, tive uma grande professora de redação e de literatura também na época do vestibular, né? E eu acho que vem muito disso. Vem dessa ponta o Machado. E, por outra ponta, vem a poesia que eu já lia desde antes do vestibular. Eu lia muito Drummond. Eu lia o Drummond e achava que aquelas poesias eram histórias, né? O poema de Sete Faces, aquilo tudo ali. Eu achava que eu lia a poesia como se fosse também... Eu acho que a poesia do Drummond possui uma poesia bem narrativa. Ela também movia muito dentro de mim. E também aqui um poeta que eu li muito nessa passagem de novo do ensino médio para a faculdade, que era o Max Martins, que é um gigante poeta brasileiro, poeta paraense, né? Sim. Eu lia também muito uma contista chamada Maria Lúcia Medeiros, um livro belíssimo chamado Velas por Quem. Então, foram leituras que eu vim fazendo essa transposição do ensino médio para a faculdade, e livros que eu vou lendo a vida inteira, relendo. Eu gosto de reler muito. Assim como a escrita, ela quase sempre é uma reescrita, o ato de escrever é sempre reescrever, a leitura para mim também é sempre uma releitura. Eu sempre me assombro com cada leitura. A Clarice, por exemplo, né? Paixão segundo GH. É um livro infinito, eu nunca vou terminar de ler esse livro. É um livro que eu sempre retorno, é um livro que... Ler a Clarice, para mim, o Guimarães Rosa, são livros que, assim, da minha predileção. São livros que eu compro, eu estou na rua andando e eu vejo uma edição diferente, eu compro e trago para casa, né? São livros que eu gosto de sempre reler. Eu acho que é muito isso. Eu acho que, às vezes, me perguntam, mas quando foi que tu viraste escritor? Eu digo, não existe essa data, não houve esse insight onde um dia eu virei escritor. Não, Essa é a eu minha acho que pergunta. pronto. Eu acho que Quando nasceu o escritor, Daniel? eu acho eu acho assim, Mary, em todos nós convivem. Você sabe disso, Mary, você escreve. Em todos nós convivem o escritor e o leitor, né? Eu acho que toda pessoa pode ser escritor. Eu não gosto muito de fazer um papel do escritor como se ele fosse um privilegiado, como se ele fosse um insensado, como se fosse uma pessoa extraordinária. Não, extraordinário é o leitor, extraordinário é quem lê, extraordinária é a leitura. Então, eu costumo dizer que quem faz o Daniel que escreve é o Daniel que lê, né? O Daniel que escreve, ele existe episodicamente, ele existe em função de um projeto. Eu estou sempre escrevendo com projetos literários. Então, o Daniel que escreve, ele não existe, ele é uma ficção do próprio ser que lê, né? Então, eu acho isso. Começa assim, com os rascunhos, né? Eu até hoje faço isso. Na minha carteira eu tenho um bloco de notas, né? Então, eu tenho sempre dois bolsos, né? Dois bolsos aqui, que eu levo sempre um bloco e levo a minha carteira. Então, qualquer oralidade, qualquer imagem que eu ouça. Ontem mesmo eu estava aqui andando pelas ruas de Belém, então são ruas ali na Magalhães Barata, são ruas. Um dia você, se não veio aqui, fique muito convidada para vir, meu. São ruas muito Tá, irei sim. arborizadas, são ruas em que há um túnel de mangueiras, em que eles se encontram e fecham a rua. Então, há um túnel de mangueiras, onde, por exemplo, na Magalhães Barata, na Vila Nazaré, na Breja Guiar. E eu gosto muito de andar pela cidade. Eu vinha de uma livraria chamada Travessia, aqui em Belém, para a casa da minha mãe, e gosto muito de andar, venho a pé, e chove muito em Belém, né? Tem muito essa coisa do sol e da água, e dos rios, então evapora muito, chove muito, consequentemente. E eu estava ali quase sempre, existe uma coisa que se esquece em todo lugar do mundo, né? Que é guarda-chuva. Eu quase sempre esqueço o guarda-chuva, mas se há um objeto feito para ser esquecido, é guarda-chuva. Então eu sempre esqueço por aí. Em Lisboa, há uma parte lá num bairro, né, em Alfama, onde as pessoas enfiam pequenos guarda-chuvas nos muros lá para os desavisados na hora da chuva pegarem. Então, ontem, por acaso, ontem não, quinta-feira exatamente, eu vim andando, né, e aí veio aquela chuva. A chuva do verão amazônico, nós estamos no verão amazônico, é uma chuva colossal mesmo. É uma chuva colossal, assim, é como se fosse o rio de volta para a terra. E uma senhora, eu querendo atravessar e a chuva já caindo, e uma senhora disse assim, se queixando com outra senhora, corre, corre, que lá vem a dona da tarde.
né? Então isso para mim já É foi lindo, é? é uma frase literária, né? E eu já estava escrevendo, eu estou escrevendo num livro um novo infanto-juvenil, que é a história de uma rã, né, que carrega os filhos nas costas em direção a uma bromélia. E eu pensei, olha, essa frase tem que estar nesse livro, né? Então é muito isso, a minha leitura, o meu ato da escrita nasce da leitura, claro, de livros, mas nasce da minha leitura daquilo que me cerca, daquilo que eu estou sempre em campo de diálogo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu ouço. Eu acho que é isso, eu acho que o ato da linguagem ele é polissêmico, ele é dialógico, né? Então ele é vivo, ele é o ato da linguagem é um exercício social, Miri. A escrita é um estar no mundo, né? O ato da escrita da linguagem é um estar no mundo. E por ser um estar no mundo, ele vem com inquietações, com fricções, com diálogos, né? E com apropriações também. Tem uma frase do Carpinejar que ele diz assim: todo escritor é um bom ladrão de histórias arrependido, né? Um bom ladrão, se não me engano, um bom ladrão de história, um bom ladrão de palavras arrependido. Eu acho que ele está certo, eu só desconfio do arrependido. Eu acho que é isso mesmo, né? Também. Eu tenho muito disso também, de andar no parque, ouvir as conversas das pessoas, e às vezes eu dou risada sozinha e falo assim, isso daria um bom conto, daria um bom Isso, livrinho, Meire, daria isso, uma boa isso, coisa, né? E as isso, pessoas não isso. percebem isso às vezes, né? Mas a gente É, fica, acho que tem razão, né? Concordo com você, não há de arrependimento, não. não, é verdade. É que não tem essa coisa, né? Me É diz um verdade. pouquinho, me conta, ou nos conta um pouquinho sobre o seu livro do Prêmio Nelly Novaes Coelho. Para mim foi assim, é assim, Meire, eu gosto muito de comentar o processo da escrita, né? Eu venho escrevendo esse livro há uns 6 anos. Há uns 6 anos. Eu venho escrevendo, reescrevendo, né? Escrevendo, reescrevendo. Ele nasce, como ele anteriormente à UBE, ele nascia no quarto capítulo, quando a menina já está embaixo da laje, que ela já está escrevendo histórias diante de um livro arrependido, né? De um livro que ela tem a capa arrancada, mas o ato da escrita para mim sempre é um ato constante, um ato da leitura. Então, algumas vezes eu vou a São Paulo e eu sempre quando eu passo a São Paulo eu me assombro com o Vale do Anhangabaú, me assombro com aquele centro histórico ali de São Paulo, com aqueles hotéis abandonados que as pessoas moram nos hotéis, que as pessoas com direito à moradia vão lá e tentam morar no hotel. Assim como também temos aqui em Belém, né, uma questão de uma moradia, da ausência de uma moradia, da ausência do Estado, da ausência da prefeitura, enquanto moradia, enquanto educação, né? Então, eu acho também que a literatura infanto-juvenil ou juvenil, infantil e juvenil, eu acho também que ela tem essa chance de enfrentar o mundo, né? Eu acho que não se escreve uma literatura infantil ou infanto-juvenil apenas para edulcorar a criança, para tornar uma literatura doce, né? Então, uma literatura... Não, eu quis escrever... eu sou um pouco a menina Estela do livro, né? A menina que trabalha com a avó na rua, que primeiro saem de uma casa, né? São expulsas de uma casa, e saem porque precisam sair, e a gente percebe que está acontecendo um drama familiar ali, né? A ninguém foi capaz de compreender como o silêncio sobe pelo sangue veio, como o silêncio sobe pelas veias verdes do pé de uma criança e vai subindo pela perna. E esse silêncio surdo chegou nos cabelos da mãe, nas mãos da mãe, quando a menina escutou: é preciso abrir essa porta, filha. Quando a avó escutou: é preciso abrir essa porta, mãe. Então, eu estou falando de um campo de uma dissensão doméstica, de uma violência doméstica, de três mulheres, uma avó, uma mãe, uma menina, que saem da própria casa em busca de uma outra casa, fugindo de um mundo de violência, né? E caem num outro mundo de violência, que é o mundo da rua, que é o mundo do espaço urbano, né? E então eu acho que a literatura infanto-juvenil tem essa chance de trabalhar algo duro, algo triste, algo pesado, mas algo cotidiano, algo que a criança, que o jovem ali de 12 anos, 11, 14 anos sabe que já existe, né? Que é a questão da violência doméstica, que é a questão
da ausência do espaço para se morar, que é a questão do acesso à educação, do acesso à leitura. O livro trata sobre isso, né? Então, elas primeiro desaparecem da própria casa e vão à rua atrás de uma outra casa, vagam pela rodoviária, onde tem os documentos roubados, né? Então, a identidade se apaga do nome das três. E até que elas beiram e são encontradas por uma outra mulher, né? A Dona Elísia. Mas, Primeiro, por Daniel, acaso, a gente não falou o nome do livro, Daniel. era preciso enfrentar os gigantes. Chegarei aí, exatamente. Boa observação. Boa observação. E essa Dona Elísia que recebe as três, que diz assim para elas, dá no centro histórico de uma cidade. Ela já dormiu na rua, na marquise de um hotel há tempos, até que a mãe trabalhava, a mãe desaparece na história, a avó procura o corpo da mãe nos 3 primeiros capítulos, e a avó procurou o corpo daquela mulher em todo lugar onde uma avó junto de um corpo poderia estar, né? Então, elas saem em busca da mãe, né? E caem no espaço da não moradia, do não espaço para viver. E são acolhidas dentro de um centro histórico em uma casa abandonada, onde alguém também tinha subido na casa e arrancado o telhado. Não se sabe de onde, homens de todo lugar vieram e destelharam a casa para que a casa caísse mais rápido e ali surgisse um prédio de metal, vidro e granito. Mas alguém morava no porão daquela casa. Esse alguém de muitas mãos se chamava Elísia. Ela disse: aqui vocês podem ficar. Né? E aí ela recebe as três, passam a morar no porão da casa, e essa dona Elísia sobe e desce na casa para verificar a casa realmente está. E esse é um processo histórico que se faz no centro histórico aqui de Belém, por exemplo. A especulação imobiliária vai e destelha as casas dos centros históricos para que elas venham a ruir. Né? Depois de ruindo, elas podem construir um empreendimento imobiliário. Né? É a maneira como nós, brasileiros, lidamos com a memória. Né? Então, essa senhora recebe elas três e elas passam a viver ela passa a viver num porão de uma casa antiga, bem antiga. E nesse porão tinha um barco de alumínio encalhado lá dentro, um barco de alumínio já velho, mas era no espaço que elas viviam. E a mãe trabalhava como catadora de papel na rua e catava livros, e a mãe sabia malmente ler. A avó não sabe ler e a menina, ainda muito nova, não sabe ler. E um dia essa mãe traz do lixão, das catadoras de papel, junto com a avó, um livro que tem a capa arrancada. E a menina não sabe ler, e a avó não sabe ler. Então, elas inventam uma nova forma de ler, que são pelas imagens do livro, né? E a gente vai perceber depois que esse livro, quando a mãe já desaparece, é o Don Quixote. Né? E elas voltam. E Daniel, elas você está voltam. contando muito da história e está Vou dando só muito resumir agora, vou só spoiler. resumir. Vou terminar agora, não vou dar mais nenhum spoiler. Vou Não, não terminar é agora. isso, é porque você está dando muito spoiler. Daqui a pouco as pessoas falam, já sei a história. Não, o livro é um livro grande, para ser um livro infanto-juvenil, é um livro de 58 páginas, né? Então, eu vou terminar a história aqui só para resumir. Que é o ponto que vai chegar do título do livro, né? Então, a menina tinha muito medo de morar na rua, de viver na rua. Ela passou um bom tempo morando na rua. Ela tinha medo dos prédios mesmo. Ela adormecia e via os prédios como monstros, como gigantes. E ela acha um livro que ela vê pelas imagens de alguém, aquele cavaleiro menino, magrinho, velhinho, aquele menino cavaleiro velho, menino que ela achava que era um velho menino, enfrenta o gigante. E aí acaba o livro, aqui acaba a minha fala, porque se instaura uma cumplicidade entre a personagem e a personagem do livro Don Quixote. Ambos ali buscam justiça, ambos ali pretendem e precisam enfrentar os seus próprios gigantes. Então, isso aí, onde eu te deixei, Mary, é na página 16 do livro. Ainda falta mais 42. Onde você nos deixou. Mas, Daniel, só, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Ah, Oh, nossa, eu nem perguntei metade do que eu queria perguntar, oh, mas teremos outras oportunidades, com certeza. Como você mesmo falou antes da gente começar a entrevista, o livro será lançado pela editora Sintra, que querem fazer lançamentos aqui em São Paulo, que, se possível, você estará presente também. isso, isso. E a gente vai ter o grande prazer de conversar contigo de novo. Tá. E tem muitas coisas ainda para falar com você, mas infelizmente eu estou recebendo uma mensagem aqui que o nosso Temos tempo 9 está. minutos. Isso é verdade, né? Mas
Você sabe quando será mais ou menos previsão do lançamento? Eu sei que já É, está nas é. partes finais. Aqui eu faço uma observação assim do trabalho da Leda Sintra, da Sintra, né, que está fazendo assim um trabalho e também outro alinhavar que se fez muito bonito, né? Eu trabalho com um ilustrador aqui da Amazônia, que é o Maciste Costa, que é poeta, artista plástico, ele é um grande escritor, exato, Maciste Costa. E eu tive a chance de mostrar isso, ele mesmo, Meire, ele mesmo. Então, Eu tive a maravilhoso. chance. Ele é genial, genial, é um grande ser humano, uma das pessoas assim de alma. Eu digo que há irmãos de sangue e há irmãos de alma, né? O Assiste é meu irmão de alma, assim, que é muito mais do que de sangue para mim. Então, eu tive a chance de mostrar para a Leda da Sintra, o trabalho do Assiste, e ela teve essa gentileza de estar aberta a conhecer, né? Então, ela acabou que deu certo e é uma assiste que vai ilustrar. O Era Preciso Enfrentar os Gigantes, todo em aquarela digital. Vai ficar um trabalho muito bonito. Ainda ontem, quinta-feira, a Leda me mandou a capa do livro. A capa está linda, 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 linda. Não, Vai estou ficar um muito trabalho ansiosa. bem bonito, né? E assim, as pessoas que apresentam o livro, a professora Maria Zildo, o Ricardo Ramos, né? É engraçado, porque a gente não combinou, e a Leda escreveu também uma quarta capa, e é impressionante como os três acabam pensando o que a gente acabou de falar, Mary. Como a literatura infanto-juvenil, ela está lançada ao mundo, né? Como a gente pode tratar de temas dentro da literatura infanto-juvenil, temas como a morte, temas como a fratura, temas como a ausência, e como a gente pode tratar também da própria leitura dentro da literatura infanto-juvenil. Como a leitura faz a gente construir um outro mundo, como a leitura faz a gente pensar em um outro mundo. Nesse ponto, somos todos Don Quixote, né? Somos todos a menina Estela, somos todos a Meire, somos todos Daniel, a Leda, a professora Maria Zilda, o Ricardo, e assim vai. Casamos filhos, sim, todos nós, Paulo Mauá, um monte de gente que gosta de escrever, né, infanto juvenil. Nossa, pois é, tanta gente querida que eu conheci muita gente querida aí no evento que foi na UFMER. Eu não vou falar aqui de todos, porque senão cometo o pecado de não falar de alguns, mas eu fiz grandes amigos aí, grandes amigos que até hoje nós nos escrevemos, né? Então, acho Você que é legal essa isso, pessoa de grande coração, Daniel. né? Grande coração, Daniel. Obrigado, Imagina. obrigado. Mas olha, Daniel, desculpa te cortar, mas eu queria agradecer imensamente essa entrevista, que ela estará nas nossas redes de o YouTube e da YouTube da UBE, do podcast também. E com certeza teremos o prazer de conversar contigo mais vezes. Como a gente sempre fala, o UBE é a sua casa também. Obrigado, Fica-se à Meire. vontade Não, e a assim, também acho que falar da UBE. é importante dizer que o prêmio está de novo aberto, né? O prêmio Nelly Novaes Coelho está aberto. Eu tenho falado para vários companheiros aqui do Norte, olha, tem um prêmio muito legal, tem um prêmio onde eu fui muito bem acolhido, há um prêmio onde se pensa o texto, se discute o texto. Então, eu acho que aí a UBE, nesse aproximar de leitura com a USP, é um prêmio muito importante. Eu me sinto muito honrado, Meire, de ter feito parte dele, da história da UBE, da história de vocês, e de ter conhecido, como você, tanta gente bacana. Muito obrigada, Daniel. Sim, as inscrições do Prêmio Nelly Novaes Coelho já estão abertas e podem acessar a rede o site da UBE para se inscrever, ler o regulamento direitinho e se inscrever e estamos aí. E teremos a premiação em outubro esse ano. Um pouquinho mais cedo, por causa de outras atividades da UBE também. Bom, muito obrigado, Daniel. Que você tenha um ótimo dia aí em Belém do Pará. Obrigado pelo seu tempo e um grande beijo para você. Obrigada. Eu que agradeço, Meire, agradeço sempre a tua gentileza, o teu acolhimento, a toda a UBE. Eu fui muito bem recebido e eu fico muito feliz. Desejo vida longa à UBE e vida longa ao Prêmio de Novaes Coelho. Também te agradeço, particular e em especial a você, Meire. Um grande Muito abraço e obrigada. um grande beijo. Beijo. Tchau.